11 de setembro, quarta-feira. Está entrando no ar agora o seu MNL Notícia, a sua fonte diária de informações, quando eu trago aqui para você as principais notícias dos jornais do mundo inteiro. E você pode consultar estas fontes que eu uso na descrição. Eu sugiro até que você faça isso, porque é muito bom ler jornal, não é, na fonte. E eu sou Rijarda Aristóteles, doutora em História, internacionalista com especialização em construção de cenários e, talvez por isso mesmo, presidente do Clube Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa, uma comunidade presente em 18 países, de mulheres 40 a mais, empresárias, que adoramos fazer negócios na nossa língua portuguesa. E eu trago já de Bruxelas, iniciando esse nosso dia, uma notícia que é muito interessante, principalmente porque relaciona o mundo real com o mundo das Big Techs. O mais alto tribunal da União Europeia condena Google e Apple a pagarem multas. É isso mesmo. Nesta terça-feira, a União Europeia decidiu recusar o recurso do Google, que tinha entrado contra a decisão anterior de pagar a multa de 2,7 bilhões ou mil milhões de dólares por conta de violar as regras internacionais das compras. Você é do e-commerce? Vai lá e confere essa notícia, porque tem muita coisa interessante para você entender. O caso das compras foi uma das primeiras tentativas do mundo real a se relacionar de uma forma mais equânime com o mundo digital. E isso ocasionou que muitos países agora têm a possibilidade de começar a exigir freios, dizer que essas empresas elas têm que obedecer regras. Então, isso é muito bom, não é? E a Apple também foi condenada a reembolsar a Irlanda em 14,34 bilhões ou mil milhões de dólares de impostos atrasados. Então, isso é muito interessante, porque traz aí a ideia de que é possível, não é? Fazer isso. Agora, um fato que é interessante é que, apesar dessas quantias, que para nós, simples mortais, é uma quantia, são quantias imensas, nós estamos falando das duas em torno de 17 bilhões de dólares, estas passam como um pequeno arranhão dentro da fortuna que estas empresas têm no mercado. Por exemplo, as duas juntas somam 5,2 trilhões de dólares, o que significa este valor de 17 bilhões, os míseros 0,3% da riqueza deles, mas, de qualquer modo, é também um ganho simbólico. E aí, de Bruxelas, venho aqui para Portugal, onde eu estou aqui em Lisboa, e uma boa notícia para a área de vinicultura. Saiu aí a pesquisa e um documento muito bom, e foi veiculado nos principais jornais aqui de Portugal, e eu usei aqui o Público, porque diz que os viticultores portugueses, especialmente do Alentejo, hoje o Brasil sozinho responde por 20% de toda a exportação destas vinícolas. Isso é um dado extraordinário, já que anteriormente os Estados Unidos eram o maior comprador dos vinhos portugueses, representando assim, um percentual muito significativo de 11% das exportações. Hoje, o Brasil ultrapassa os Estados Unidos em compra. Por outro lado, diz que o Brasil continua apreciando o bom vinho, assim como eu, não é? Adoro os vinhos aletejanos, não é? E, de acordo com algumas sondagens que foram veiculadas pela Câmara do Comércio e da Indústria Luso-Brasileira, em cima de uma sondagem feita pela Apex do Brasil, dá conta de que hoje, se antes o grande interesse dos brasileiros, quando queriam sair do Brasil, seja para morar ou para investir, escolhia os Estados Unidos, até 2021, cerca de 80%
dos brasileiros que saíam, que queriam sair do Brasil com o objetivo de investir ou de morar, 80% desses empreendedores pensavam em ampliar seus negócios para os Estados Unidos. Hoje, a partir de 22, 60% das sondagens passaram a indicar Portugal como o principal destino dos brasileiros que querem investir, que querem morar fora do Brasil e escolhem Portugal. Então, há uma inversão aí interessante onde todo mundo ganha, não é? E da União Europeia também continuo por aqui e trago uma notícia que tem a ver muito conosco, mulheres. Por quê? Porque aconteceu agora, recente, ontem saiu a notícia, e hoje está em tudo que é jornal da União Europeia, uma alteração no atual regulamento financeiro do bloco. Por quê? Este regulamento, essas novas alterações, estão investindo principalmente em exigir que os programas e atividades que serão implantados devam ter, por princípio, a igualdade de gênero. Este é um ato assim, muito importante, porque efetivamente começa a haver a famosa inclusão de fato. Não é? Então, assim, isso é muito, muito interessante, porque, de acordo com a investigação da Agência Europeia, a igualdade de gênero pode, gente, pode e faz mesmo ajudar a aumentar o crescimento per capita de até 9,6% e criar até 2050 mais de 10 milhões de postos de trabalho. Isso é um grande resultado com uma simples observação de algo que deve ser natural. Observar a igualdade de gênero quando for pensar os projetos da União Europeia, não é? Então, e aí tem um outro dado que eu acho relevante trazer aqui para você, que diz o seguinte, que apenas 11% do orçamento da União Europeia gasto em 23 contribuiu para a promoção da igualdade. Então, está mais do que na hora de enfrentar essa questão de frente. Então, você que trabalha, que tem empresa que releva a questão da equidade, você que tem empresa liderada por mulheres, mais mulheres dentro das empresas, começa a olhar e começa a pleitear os planos e os projetos da União Europeia. E aí, gente, eu quero encerrar com algo que acho que o mundo inteiro ontem parou, ou pelo menos hoje vai ler em tudo que é jornal, porque este fato é capa de todos os jornais que eu vi. São os resultados do debate de ontem. Praticamente todos os jornais trazem isso daí. Foi bem interessante porque esse debate apresentou dois lados de uma moeda que é a América, não é? Então, assim, foram dois pontos muito distintos. Neles, e eu vi alguns vídeos, nós temos uma Kamala Harris preparada e enfrentando temas que estavam todos achando que ela não ia enfrentar isso de uma maneira mais assertiva e ela foi muito direta. Ela falou sobre aborto, ela falou sobre a questão da imigração, falou sobre educação, saúde. Enquanto isso, nós percebemos assim um Trump, como sempre, com aquela cara sisuda, muito raivoso, né? Cheio das bravatas, mentiras que foram desmentidas ali no ato. E agora, coisa que eu achei assim, muito interessante é que como ele é egocêntrico. Sabe onde é que ele realmente, assim, a comunicação verbal e não verbal dele ficou muito, muito clara? Foi quando a Câmara falou que os comícios do candidato estavam se esvaziando. Ele entrou, franziu a testa de imediato. E aí ela diz, porque estão ficando enfadonhos. Então, assim, isso foi assim, o que tirou o Trump do sério. E eu, como a maioria dos jornais, acredito mesmo que a Câmara sai absolutamente vitoriosa desse debate. Talvez não tenha mais nenhuma até a eleição, mas eu acho que a grande vencedora foi ela. E agora uma última mesmo, o que é que eu trago para você? Outono está chegando, 23 aqui em Portugal, e a partir do dia 27 na América, nos Estados Unidos, entra o outono. O outono é uma estação muito particular,
Eu adoro outono e é um momento de reflexão. A natureza para refletir, e eu acho que a gente tem que ir ao encontro desta sapiência da natureza. E a Forbes está a trazer algumas informações e algumas dicas mesmo para que nós possamos usar o outono nos nossos negócios, nas nossas empresas. Então, as mudanças que acontecem no outono significam também para as empresas que elas podem estar equipadas não apenas para navegar na temporada de forma eficaz, mas para, inclusive, planejar o que vem nas estações seguintes, não é? Então, é hora já de planejar 2025. Nós aqui no clube já começamos a fazer isso, e eu vou trazer para você nos próximos programas as dicas da Forbes. Então, muito obrigada por você estar aqui comigo. Gostou? Acha que a gente está fazendo uma coisa bacana? Que é bom? Então, partilha. Ativa o sininho aí no YouTube, partilha no Spotify. E sempre que você puder, diz para as pessoas desse programa. Ele é feito para você. Então, tenham todas e todos um excelente dia.